Hoje a gente vai falar de uma artista que viveu quase todo o século XX. Ela nasceu em 1905 e passou pela Grande Depressão de 29, a luta pelo fim da segregação, as lutas pelos direitos civis e morou um tempo em Paris, ali nos anos 30, durante toda aquela efervescência cultural do modernismo. E aí ela conseguiu colocar o seu nome na história da arte ainda assim. Hoje a gente vai analisar Le Fétiche, de 1938, da Louise Mailloux-Jones. Começando então na nossa análise visual, a primeira coisa que a gente consegue perceber é que essa obra é assimétrica, ou seja, ela não está organizada ao redor de nenhum eixo compositivo. E a gente consegue perceber 4 planos nessa obra. O plano de fundo, que vai dar suporte para todos os outros planos, ele é predominantemente preto. E sobrepondo esse plano de fundo, a gente tem na parte inferior uma figura composta principalmente de tons terrosos. A gente consegue perceber dentro dessa figura uma simetria bilateral, ou seja, o lado direito e o lado esquerdo são espelhados. Nessa figura também a gente vê que ela é composta por 2 semicírculos, 2 arcos na parte inferior, um vermelho e um branco, e 2 diagonais brancas. E contrapondo essas formas, a gente tem na parte superior esse triângulo central e essa forma branca arqueada também. A gente consegue perceber que essa figura está um pouquinho deslocada do eixo central da obra, o que vai dar uma tensão visual para ela. Sobrepondo esse plano, a gente tem essa figura elíptica rosa. A impressão de sobreposição ela vem da quebra de continuidade que essa figura causa na figura anterior. A gente vê que ela tem 2 círculos pretos que compõem ela, e ela tem 2 trapézios, um preto e um branco, que terminam num arco. A relação desses 2 trapézios vai criar na gente uma percepção de tridimensionalidade e de volume na obra. Essa figura também, ela está disposta numa diagonal e está disposta à direita do eixo compositivo central da obra. Isso vai criar uma relação de tensão com a figura de baixo e um movimento visual ascendente. Chegando então no primeiro plano, a gente vai começar por essa figura do canto inferior direito. Ela é feita predominantemente de preto e de tons terrosos bem escuros, o que dá pra gente a sensação de que ela está se fundindo com o fundo, e aí parece que ela vai estar lá no plano do fundo. Mas a quebra de continuidade que ela causa ali na figura rosa faz ela saltar para o primeiro plano. E a gente vê que ela está localizada nesse canto inferior direito, e junto com essas 3 figuras que a gente analisou anteriormente, elas causam bastante tensão nessa lateral direita. Para contrapor essa tensão, a gente vai ter a figura do canto esquerdo. Essa é uma grande figura complexa, composta principalmente de cinza, branco e preto, e ela é feita de formas quadriláteras e arco. E a gente vê essas linhas pretas dentro dela que vão criar um movimento de circularidade dentro dessa própria figura, que vai dar mais complexidade formal para ela e vai permitir que ela consiga contrabalancear aquele peso da direita que a gente estava falando antes. Essas 4 figuras que a gente analisou até agora, elas ocupam na sua maioria a parte inferior, na metade horizontal da obra. E aí elas estão criando bastante peso visual ali, como se fosse uma espécie de base para a figura mais importante que vai ver em cima. A gente pode fazer um paralelo aqui com a fundação que vai construir uma casa ou um edifício. Na parte superior, então, a gente tem essa grande figura que é a mais importante da obra. Ela ocupa quase toda essa metade superior e ela é organizada ao redor de um eixo de simetria bilateral por semelhança. Ou seja, a lateral esquerda e a direita elas são parecidas o suficiente para a gente entender que elas estão espelhadas. Dentro dessa figura, a gente tem esses 3 semicírculos organizados de forma triangular que vão fazer a gente começar a ler essa figura como um rosto. E o que vai ajudar a reforçar essa percepção são esses 2 triângulos claros e escuros no centro da obra, que vão causar uma impressão de tridimensionalidade, que nem na figura rosa. Na parte superior, a gente tem triângulos verdes e vermelhos, que vão ajudar a reforçar o peso dessa forma. E ao redor dela, a gente tem esse arco de formas amórficas, que também vão ajudar a criar peso visual e destacar essa figura. Essa figura ela está localizada mais no centro da obra, então ela vai criar esse equilíbrio visual. Fechando então a composição, a artista vai adicionar ali perto do terço vertical e da metade horizontal da tela uma figura vermelha bem complexa que vai servir como ponto de tensão e entrada para a gente ler a obra. Pensando então nas emoções que eu sinto quando eu vejo essa obra, ela tem essas cores terrosas e pretas bem escuras que me remetem a matérias brutas. Então o sentimento ele vai caminhar para uma coisa mais bruta, menos polida. Na parte inferior a gente tem essa série dessas máscaras meio flutuando, que elas vão dar um ar um pouco de mistério, assim, de surrealismo. E aí na parte superior a gente tem essa grande máscara
que tá olhando bem de frente para mim. E eu me sinto intimado por ela. E essa é a emoção que eu sinto quando eu olho para essa obra, intimação. Chegamos então naquela hora que a gente vai olhar um pouco do impacto da obra da Louise e do contexto histórico. O pai dela foi o primeiro afro-americano a conseguir um diploma de direito na Suffolk Law School. Isso deu para a família dela alguma estabilidade e posicionou eles entre os intelectuais afro-americanos da época. Com isso, ela conviveu bastante com escultores, compositores, teóricos e despertou nela o interesse a estudar arte, a ir para esse caminho. Então ela vai estudar na High School of Practical Arts em Boston e, em paralelo aos seus estudos diurnos, ela vai fazer cursos noturnos no Museu de Fine Art de Boston também. Terminando seus estudos, ela vai enveredar então para a magistratura, ou seja, ela vai ensinar arte para conseguir ter uma estabilidade financeira e desenvolver o seu trabalho em paralelo. E a gente está aí no começo do século XX dos Estados Unidos, né? E ela vai ouvir muitos... Não, a sua gente devia ir para o sul e trabalhar lá. É bom que o preconceito não existe mais, né? Só nessa época, acabou, a gente não vê mais isso. Mas ironias à parte, ela vai conseguir exercer a magistratura. Nos anos 30, ela vai receber um reconhecimento pelo seu trabalho, tanto o trabalho de ensino quanto o trabalho artístico pessoal, e ela vai ganhar uma bolsa para ir morar e estudar em Paris. Então ela vai viver ali em Paris nos anos 30, anos 40, e ela já está tendo seu trabalho reconhecido e ela vai viver o ápice do modernismo ali. E como eu acabo sempre falando nos artistas que eu seleciono para esse quadro, hoje a obra dela está em importantes museus e coleções particulares pelo mundo. O impacto da obra da Louise vai transcender a experiência visual e vai adentrar nos impactos socioculturais. Ela vai ser uma das artistas da famosa Harlem Renaissance, que foi um movimento dos afro-americanos do Harlem, ali nos anos 20 e 30, que estava com essa efervescência cultural, buscando misturar as suas raízes com o que eles tinham de moderno na época. Isso vai culminar, por exemplo, no surgimento do jazz. E a Louise vai ser uma das artistas que vai integrar esse movimento e vai buscar valorizar as suas raízes ancestrais, ao invés de tentar se adequar a uma sociedade racista. E já a sua linguagem, eu acho que como ela era professora e ela vai lá para Paris e vive bem a época da efervescência das vanguardas europeias, ela vai experimentar com várias linguagens. O cubismo, o abstracionismo, o expressionismo. E aí ela vai olhar para essa técnica dessas linguagens que elas propõem e vai olhar para sua vontade de reforçar as suas raízes. Então ela vai fazer uma pesquisa sobre tribos que vivem no continente africano e vai elencar elementos visuais dessas tribos. E aí ela vai fazer uma fusão das duas coisas em retratos cotidianos. Ou seja, a linguagem dela, ela tem formas figurativas, por exemplo, um retrato de uma mulher numa pose cotidiana. E junto com isso, ela traz esses padrões abstratos de tribos africanas, criando então a sua linguagem própria. A Louise, ela foi a encarnação do que a gente mais apaga como ocidental branco da história da arte. Ela foi uma mulher afrodescendente. E a gente vê que ela viveu o período do modernismo e ela é pouco citada. Eu tive que fazer uma pesquisa grande aqui para chegar nela. Então me comenta aqui embaixo o que vocês acharam do trabalho dela e o que vocês acham desse apagamento histórico que a gente fica fazendo para reforçar estruturas de poder. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha. Me segue lá no Instagram para mais polêmica e mais conteúdo. E a gente se vê em breve com outro vídeo aqui no canal.